Uma nova série se inicia aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Nós estamos em janeiro e eu vou mostrar para vocês ao longo desse ano, de janeiro a dezembro, como estão os desenvolvimentos das minhas orquídeas no meu orquidário e, consequentemente, quais são as florações de cada mês. Vem comigo assistir esse vídeo de janeiro. Eu moro em Vila Velha, Espírito Santo, e não dá para gravar um vídeo em janeiro falando de cultivo de orquídeas sem ela, a famosa chuva. Então nesse vídeo, com essa garoazinha bem leve, eu mostro a vocês que em janeiro chove bastante aqui na minha cidade. As minhas orquídeas pegam muita chuva e isso é muito bom para todo o desenvolvimento de todos esses vegetais que vocês podem ver aqui. A chuva é uma bomba de nitrogênio para as orquídeas que elas amam. Sempre que chove, é muito rápido a gente notar aquele rápido enraizamento em muitas plantas. Aqui eu vou falar para vocês sobre as ametistoglossas, as catleias preferidas do meu coração. O primeiro amor de todo o cultivo das plantas que eu tenho aqui em casa. As ametistoglossas nesse período estão assim, olha, como eu posso mostrar a vocês. Crescendo, se desenvolvendo muito e olha só, o broto novo está bem grande de todas as plantas adultas aqui na minha coleção. As ametistoglossas que estão sendo mostradas estão assim, olha, todas brotando. E o resultado disso aqui a gente vai ver lá em agosto, quando elas estiverem florescendo e eu estiver mostrando muita floração para todos vocês aqui no canal. Mas um fato muito interessante de todas essas que eu posso mostrar para vocês aqui bem de perto agora, é isso aqui, olha. Algumas plantas, elas já demonstram a espata floral. Eu vou pegar uma aqui para vocês em especial, onde dá pra gente ver isso. Olha só, vou puxar aqui do arame, porque eu quero dar um exemplo bem claro para vocês de algo que precisa ser notado. Essa daqui está com uma frente nova de brotação, duas frentes novas de brotação, virando aqui, tem mais duas, olha, 3, 4. Então tem 4 frentes novas que vão florescer seguramente na estação de floração delas, que eu já falei para vocês que é em agosto, setembro. Então, em algumas dessas brotações novas, vejam vocês aqui, olha, a espata floral. E aí muita gente se pergunta, Marcos, a minha orquídea está com uma espata e não dá flor. O que que acontece? Primeira coisa que vocês têm que saber. Muitas orquídeas florescem com espata de floração. Essa espata aqui ainda vai se preparar para a floração que vai ser daqui a muitos meses adiante. Então ela vai crescer, se desenvolver aqui e essa espata vai secar. Ela vai ficar muitos meses seca e depois os botões apontam e vem a floração de surpresa. Então nunca corte a espata de floração das suas plantas. Sempre que você vê uma espata assim, deixa ela quietinha, não mexa, porque no tempo dela ela vai florescer. Então a gente pode notar que em janeiro elas estão assim, com os brotos bem adiantados, todos bem vigorosos e com espata para a floração. E agora vamos ver muitas dessas plantas para que vocês tenham um contato um pouco mais abrangente sobre esses assuntos, olhando todos esses vegetais que me circulam aqui, olha só. Vocês podem caminhar comigo por esse ambiente, que eu quero mostrar para vocês um resultado de uma Jéssica Seedling. Jéssica vezes Jéssica. Eu já falei aqui no canal e quem não sabe ainda, esse é um ótimo trunfo para quem quer colecionar orquídeas. A descendência de Jéssica resulta naquelas plantas de melhor forma, maiores e com aqueles buquês de floração bem bonitos mesmo. Então aqui, olha, vocês podem notar, eu vou tirar o gancho daqui, porque eu vou descer com esse vaso e vocês vão notar o seguinte. Aqui está no cultivo acoplado a planta amarrada numa casca de peroba, que eu coloquei no vaso
e completei com substrato. O ensino sobre esse cultivo acoplado é o nosso segundo vídeo aqui no canal. Lá no início de tudo, há quase 2 anos atrás, quando eu iniciei o canal, eu fiz um vídeo sobre isso. E olha só o nosso assunto do qual eu ia falar. Esse broto novo está bem grande aqui e tem 3 folhas. 1, 2, 3. Marcos, mas ela não é uma orquídea bifoliada? Ela pode dar 3 folhas? Pode. Isso é muito comum em Cattleya medistoglossa, Cattleya tigrina, Cattleya gutata, e é lindo de ver esse desenvolvimento. Muito bonito mesmo. Então, se a sua planta tem 3 folhas em casa, pode ficar despreocupado que não é um híbrido, nada do tipo. Isso é super comum nessa espécie. E muitas outras plantas tomam uma proporção ainda maior de crescimento. Vejam essa, por exemplo, que eu vou tirar daqui, que está nesse vaso verde. Gente, olha que incrível. Essa é uma Metistoglossa cerúlea, que já floresceu bastante aqui na minha coleção, ó. Floresceu a primeira vez aqui, tem o talinho cortado, floresceu aqui. Esse broto novo cresceu, secou a espata, ó, e está quietinho, não mexi na espata. Vejam vocês o broto novo que está aqui com essa espata bem grande. Ela não vai florescer agora, gente. Não é porque tem espata que ela vai florescer. Ela ainda vai secar essa espata, os botões vão surgir e vai ser lindo de mostrar para vocês tudo isso. Vou devolvê-la para o seu lugar, da mesma maneira que peguei. Tô tomando chuva, mas é janeiro. Lembrem-se disso. E aqui eu quero mostrar a vocês uma Cattleya medistoglossa alba, branquinha. E ela está se desenvolvendo assim, amarrada nesse tronco muito bonito. Já enraizou por todo ele, vejam vocês esse enraizamento bem bonito aqui. Olha, é um tronco de cedro, bem bonito, que ela amou o enraizamento. Eu coloquei um pouco de barba de velho só para dar um pouco mais de umidade para a raiz. Lembra que eu já falei para vocês que plantas albas precisam de um pouco mais de sombreamento, um pouco mais de cuidado? Por isso que elas estão aqui. Essa está aqui, mais no meio de todas as outras, mais protegida, sem tanta luminosidade direta assim do sombrite nela. E olha só esse broto novo verdinho, que bonito, gente. Vai trazer muita floração bonita pra gente, né? E é uma planta que já floresceu, ela é adulta. Vou voltar com ela para o seu lugar, porque eu tenho outros assuntos interessantes para mostrar nesse vídeo para todo mundo. E aí que você pode se perguntar, Marcos, você falou da Metistoglossa, da espata, que vai florescer só em agosto, setembro, mas o que tem de floração em janeiro? E esse assunto é muito intrigante para muita gente que se pergunta sobre esse tema. As espécies de orquídeas não tendem a florescer em janeiro, não tem aquele pico de floração de muitas espécies que a gente vê. Então aquilo que a gente tem que ser preservado ao máximo, para que a gente possa ver uma flor ou outra no orquidário nesse período. Aqui atrás de mim eu tenho muitas Cattleyas aclandes, que é um amor também na minha coleção. Eu já mostrei no meu Instagram, Marcos Júnior Orquídeas, e fica o convite para todos vocês. A floração dessa aclande, por exemplo, que já está passando, olha. Ela pegou chuva, ficou no orquidário, e ela tem essas marcações de quem sofreu na chuva. Marcos, as orquídeas floridas podem ficar na chuva? Pode. Nada impede que você deixe elas na chuva. Acontece assim na natureza, não é? Se tem uma orquídea numa árvore nativa, lá no cerrado ou em qualquer lugar, se chover, ela não vai molhar a flor? Do mesmo jeito, um inseto polinizador pode vir polinizar aquela planta. Ela vai ser vista, vai ser notada. A natureza de Deus é assim. Então, o que eu faço e indico que vocês façam? A planta floresceu? Coloca ela no local do seu agrado, numa mesa de centro, numa sala, mostre seus amigos, dê a oportunidade de outras pessoas se encantarem com a beleza das orquídeas. Passou a chuva? Volta com ela para o seu orquidário, de maneira que você aproveite aquela floração muito perfumada, bonita, que a gente sempre gosta de ver, e depois você continua cultivando o vegetal, que é o mais importante. Se você tem um vegetal das suas plantas, é garantia de que todo ano a espécie vai florescer na data dela.
E se for um híbrido ou algumas espécies que florescem mais de uma vez no ano, elas vão florescer bastante e te dar muitas alegrias. Plantas que florescem mais de uma vez no ano, por exemplo, são as Cattleyas aclantes. E aqui, falando delas para vocês, olha só. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, na direção daqui para lá, olha como é que é bem bonito de notar isso. São Cattleyas aclantes. E eu tenho elas em cachepô, em toquinho. Eu coloco um pouco de esfagno na lateral dos cachepôs para preservar um pouco mais de umidade, porque toquinho e cachepô seca bem rápido. E a planta precisa de um tempo a mais para se nutrir. Olha esse arranjo que lindo, com 2 botões aqui. E uma informação bem interessante para vocês sobre Cattleya aclande, de pertinho, é isso que vocês podem ver. É uma espécie que floresce sem espata de floração. Eu falei para vocês sobre a espata da Metistoglossa, não falei? Cattleya aclande floresce sem espata. Todas. Isso aqui é muito bonito de ser notado. Uma floração bem bonita que eu quero apresentar a vocês agora é a Cattleya aclande Scar. Uma planta muito, muito, muito especial na minha coleção, que está aqui florida. E olhando para ela, mostrando essa floração para vocês, eu também faço mais um detalhamento sobre tudo isso. A Cattleya aclande é conhecida por ser planta solitária, de floração solitária ou dupla. Então aqui eu mostrei uma com 2 botões, aqui eu mostro uma com 2 florações e aqui eu mostro a vocês uma diferença gritante na espécie, que é uma Cattleya aclande olhos negros da minha coleção, muito bonita, que eu tenho muito prazer em mostrar para vocês, está aqui com 3 botões, algo muito diferenciado. É a primeira vez que ela vai florescer com 3 botões. Todas as vezes que eu mostrei para vocês essa clândia florida aqui no canal, no ano passado, de 2019, ela floresceu 5 vezes. A Aclande 10, que eu tenho lá atrás, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, floresceu 7 vezes. Então, nessa primeira vez no ano florescendo, olha só, ela já começa a apontar aqui o biquinho, olha, abrindo o primeiro botão. E ela vem com 3 flores, gente. E sabe isso que vocês estão vendo passeando pelos cachepôs aqui, ó, por esse cachepô entre as raízes? São formigas. Tem gente que se desespera em ver formiga em orquídea. Eu digo para vocês que elas não trazem dano. Elas ficam assim, olha, chupando um melzinho que tá atrás dos botões florais. Se você tem uma orquídea com botões no seu orquidário aí, dá uma corrida, dá uma olhadinha, porque atrás dos botões fica um melzinho muito interessante. E as formigas vão ali. Isso é uma defesa da orquídea para afastar caramujos e lesmas. Isso mesmo, muito interessante, né? As formigas vêm chupar esse melzinho e já protege a flor de ser comida por lesmas e caramujos. E falando para vocês desse momento em que temos aqui no meu orquidário chuva, vocês jamais podem esquecer de usar um lesmicida nas suas plantas. Passou a chuva, deu aquela escoada rapidinha, pega um lesmicida, eu aconselho o uso do Metarex, porque é o que eu uso. Ele é muito interessante, bem eficaz, que vocês podem jogar umas bolinhas pelos cachepôs, vasinhos, toquinhos de vocês, que vocês ficam livres dessas praguinhas que comem as raízes das orquídeas. Aqui eu mostro o desenvolvimento das Cattleyas guttatas. Eu tenho uma coleção bem escolhida a dedo aqui, que eu formei ao longo de um tempinho. São todas plantas que me agradam bastante em forma, coloração, umas raridades que eu gosto muito. E elas estão assim também, olha, com brotação bem desenvolvida. Lembra que eu falei para vocês agorinha que bifolhadas tem 3 folhas também? Olha essa guttata, 1, 2, 3. Muito interessante, né? Essa aqui também, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui atrás, 2. Vem aqui de pertinho todos vocês para verem isso, olha. Uma Cattleya aclande com 2 brotações grandes. E aí vocês me perguntam, Marcos, elas têm brotação, mas elas estão enraizando nessa época? Sim, elas estão enraizando nessa época. Olha só, essas raízes lindas aqui, que maravilha. Elas vão enraizar agora em janeiro para florescer lá em final de fevereiro, março. É a época delas. Então agora elas estão assim, ó, se formando,
se desenvolvendo bacana para trazer aquela linda floração pra gente em breve aqui no canal. Aqui dentro do meu orquidário, o que eu posso falar para vocês sobre o mês de janeiro? Verde. Janeiro é um mês verde na vida de todo o orquidófilo. O nosso orquidário está assim, olha, muito, muito verde. Alguma espécie ou híbrido se destaca em floração, mas o comum é a gente ver muito verde. Por isso que em muitas regiões do país não tem exposição de orquídeas em janeiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem, porque são poucas as florações que existem de espécies, mas muitos híbridos estão florescendo nesse momento. E agora eu convido vocês a verem um pouquinho de como está o desenvolvimento de tudo aqui no meu orquidário. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é desenvolvimento de Cattleya walkeriana. A Cattleya walkeriana é uma queridinha em todo o mundo. Tem exposição para ela em Tóquio, no Japão. O mundo inteiro cultiva a Cattleya walkeriana e ela é, sem dúvida alguma, a espécie de maior valor agregado na orquidofilia. Valores estratosféricos. E como elas estão nesse mês de janeiro? Assim, gente, brotando, enraizando bastante e guardando nutrientes para a floração que começa mais ou menos em maio. Essa data de floração das walkerianas é só um parâmetro para a gente ver o pico de floração. Mas já existe em todo o Brasil e mundo walkeriana florescendo de janeiro a dezembro, em muitas coleções. Não tem mais regra para essa espécie que foi muito difundida, muito melhorada geneticamente e traz floração para a gente por muito tempo. Então, olha só, elas estão assim, olha, guardando muito nutriente nos bulbos, que ainda são assim nesse momento. Esses são os antigos, olha, bem redondos e firmes. Nesse momento, as brotações estão assim, olha, mais fina. Então, esses bulbos ainda vão engordar com muito nutriente, muita hidratação. E em breve a gente vai ver essas plantas despontando em muita floração. Todas elas estão assim, olha, crescendo brotos novos, se desenvolvendo assim e ganhando saúde vegetativa para florescer com o máximo de beleza possível na data delas que a gente tanto espera. Então, com certeza, as walkerianas de vocês em casa também estarão desse jeito, como eu mostro para vocês agora. Enraizando bastante, brotando muito. Vejam isso aqui, olha, que é muito interessante ser mostrado. Duas brotações novas, olha só. Uma planta que ramificou e me deu um presente aqui de duas florações, duas frentes de brotação, que também será de floração em breve. E olha só, estão vendo essas raízes por tudo quanto é lado? Nunca corte a raiz das orquídeas de vocês. A raiz, além de ser responsável pela fixação da sua orquídea, ela é responsável pela nutrição dela também. É necessário que haja raiz para que a planta absorva adubação, rega, tudo aquilo que é de muita importância para ela. E agora, ainda andando, eu quero trazer vocês para ver tudo isso aqui também, olha. Tudo aqui é Cattleya walkeriana. E aí vocês veem muito vaso plástico e muito cachepô. Marcos, eu gosto de cultivar em vaso de barro. É possível? Vem cá ver. Porque é possível sim e é muito bom. Aqui eu tenho o desenvolvimento delas nos cachepôs. Notem como é muito bonito de ver o enraizamento delas assim, olha. Em vaso plástico, em cachepô, em toquinho. De todas as maneiras elas vão bem. Mas isso é de muita importância ser mostrado. Vejam essa touceira aqui de Cattleya walkeriana num vaso de barro, cerâmica. Olha só esse lindo enraizamento, brotação nova, que não está assim, gordinha, ela está mais fina. E vejam isso aqui, gente, muito bonito, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque vaso de barro seca muito rápido. Cattleya walkeriana é uma espécie que não gosta de ficar molhada. Nobilior também, mesma coisa. Então o cultivo para elas assim é muito bom. Mas isso não serve para todo mundo. É necessário que você observe as plantas que você tem em cultivo para que você saiba o melhor a oferecer para todas elas.
E aqui nós temos muitos seedlings. Vejam vocês. Seedling de ametistoglossa, de schilleriana, epidendrums. Esses seedlings de epidendrums, notem vocês, eles ficaram em coletivos, foram individualizados e depois de 6 meses individualizados somente no substrato, é que eu coloquei um pouquinho de terra para eles. Epidendrum gosta e suporta terra. Outras orquídeas epífitas, por favor, nunca usem terra. Orquídea não gosta de terra, somente as terrestres. Orquídea epífita, que são as que nascem em galhos e troncos de árvores, precisam ficar no substrato, em toquinho. Olha que bonito que é o desenvolvimento de uma Cattleya walkeriana assim, gente, no toquinho. Substrato ao fundo para reter um pouco mais de umidade. Assim que elas precisam ficar. Estamos combinados? Terra, principalmente para muitos que cultivam Phalaenopsis, é terrível. Não façam isso com as plantas de vocês. E olha só, mostrei epidendro. Vejam só isso aqui, gente. Vocês gostam de enraizamento? Então veja que lindo que é esse enraizamento de um cruzamento de epidendro com Schomburgkia. Grande, né? Vegetativo bem bonito. Eu gosto muito. E aqui muitas pessoas me perguntam, Marcos, os seedlings podem pegar chuva? Eu mostro que ficam na chuva. Aqui, somente o sombrite, olha. Sombrite de 50%. E tem bastante chuva para todo mundo. E eles crescem numa rapidez, num vegetativo muito bonito. E algo para dica de cultivo de todos vocês também é isso aqui, olha. Aqui são Sophronites cernuas rubras, num toquinho de pau de café. E aparece isso aqui, olha, cogumelos nos toquinhos. Isso é prejudicial para as plantas? Não, não é prejudicial para as plantas. No primeiro solzinho que der, tudo isso aqui encolhe, fica murchinho e morre. Eles estão aqui porque esse reino funge os cogumelos. Eles crescem e se desenvolvem quando a umidade relativa no ambiente está muito alta. Aqui está muito alto porque está chovendo. Então, lógico que eles vão crescer assim. E no primeiro solzinho, no primeiro calor, eles já vão embora. Então, não tem por que se preocupar. Aqui, olha que interessante. Eu tenho traseiras de Cattleya ametistoglossa e traseiras de um cruzamento entre Cattleya clande e Cattleya nobilior, de florações exuberantes. Estão assim, olha, enraizando bastante e brotando muito. Teremos vídeo em breve sobre esse tema aqui de traseiras e vocês podem aguardar porque eu preparei um conteúdo incrível para vocês, jamais visto. Então, tem muita coisa bonita aqui, as plantas estão crescendo, tudo verde, gente. Janeiro é o mês verde na orquidofilia. Todas as espécies, mas tem uma beleza aqui muito linda que eu quero apresentar a vocês, olha só. Eu fiz esse arranjo de Adrolelia alauri amesiana, uma planta natural há mais de 20 anos em cultivo. Quem está aqui no canal há bastante tempo lembra que isso aqui era um tocão cheio delas. Eu desfiz o tocão, replantei vários cortes aqui, faz um tempinho já, todos enraizaram. E vejam essa floração aqui, gente, que pegou bastante chuva e olha, é lindo de se ver, né? Uma variedade amesiana, muito clarinho. E aí algumas pessoas perguntam, Marcos, o que é a variedade amesiana? Eu creio que seja, pelo menos para mim, um meio termo antes da concolor. Concolor é um rosa bem clarinho, não é? A amesiana é mais claro ainda. E aqui estão. Falei delas aqui desse tocão, dessa casca de peroba. E eu também fiz um arranjo igualmente aqui, dessas espécies também. Algumas não vão à frente, olha. Sentem bastante corte, mas outras crescem, se desenvolvem bastante e estão aqui, ó, brotando e já começam a florescer, como essa aqui está florida, por exemplo. Então, toco guardado, tudo aqui muito bonito. Eu apresentei a vocês floração de Aclande antes aqui no começo desse vídeo. Aqui eu tenho muitas outras que não estão florescendo, vão florescer no decorrer do ano. Mas estão enraizando bastante, olha. Quantas raízes, gente. Elas amam a chuva. Isso é muito, muito, muito bonito.
E agora eu convido a vocês a saírem desse orquidário para irmos para outro orquidário, dessa vez coberto. Vem comigo. Antes de nós chegarmos na área coberta, nós passamos por esse corredor que nos leva até outras orquídeas. E aqui eu tenho as minhas Phalaenopsis nas janelas. Estão aqui, já acabando a floração, mas uma dica que eu falo para vocês, elas não pegam chuva. Phalaenopsis é muito sensível à chuva, ela não gosta de permanecer muito tempo molhada, porque os fungos rapidamente a consomem. Então elas ficam na janela e estão muito bem, e a gente caminha até chegar no nosso destino, que são as outras orquídeas lá atrás. Bem-vindos ao meu jardim, que aos poucos foi se transformando no meio termo entre cactos, suculentas, rabo de macaco e com certeza orquídeas. Nesse espaço eu tenho muitas orquídeas e eu destinei a alguns arranjos. E mostro para vocês agora algo bem diferenciado. Aqui eu tenho orquídeas nas árvores, muito bem enraizadas, brotando, bonitas. Elas não pegam chuva, mas esse ambiente fica úmido. Por quê? Escorre chuva naquela parede, que umedece todo esse ambiente aqui embaixo, e também a parede fica bem úmida. E isso é um ambiente bem legal para as orquídeas, porque elas se sentem naquele meio termo de frio, úmido, e o desenvolvimento delas é assim, olha. Estão muito vigorosas. Eu tenho agora também na minha coleção um Coquedama com uma Phalaenopsis muito bonitinha que nós fizemos em vídeo, junto com o amigo Andrews e sua mãe. Olha só que interessante. Ela está aqui, úmida ainda, bem guardadinha, nesse local um pouco mais seguro para ela, longe de todas as intempéries do tempo. Híbridos florescem agora. Mariagas em botão. Aqui também tem mais uma que eu separei para todos vocês verem. E algumas florações que me cercam, e delas eu vou falar para vocês agora. E também vou deixar um vídeo especial somente com elas. A primeira coisa a ser notada é o colorido. Janeiro é mês de floração de muitas encíclias. Aqui temos uma encíclia em floração. Aqui uma potinara, muito bonita. Aqui um híbrido, meristema bem famoso, bonitinho. E aqui também outro híbrido, meristema muito famoso, que muitas pessoas conhecem. Esse aqui, olha, é o Little Mermaid, pequena sereia. Olha que linda que ela é essa floração. E aqui também nós temos um meristema que está aqui em código, que é Little Miss Charming vezes a BLC Chinese Bronze, que resultou nessa floração espetacular, gente. Muito bonita, né? Atrás de mim nós temos Vandas. É mês de floração de Vanda. Vanda floresce o ano inteiro, gente. Mas em janeiro nós temos um pico, não tão alto, mas um pico de floração. Temos aqui uma Vanda vermelha, de um colorido muito bonito. Temos aqui uma Vanda numa tonalidade que muitos vão chamar de azul, outros de roxo, lilás, cerúleo. É um tom bem diferente, não é? Um tom assim, valqueriana, seria uma cerúlea bem interessante. Mas aqui em Vanda é isso. E aqui também nós temos uma Clande bem especial na minha coleção, porque ela tem um labelo venoso. Então todas as encíclias estão posicionadas aqui. Tem Cattleya tigrina que já floresceu e nesse momento ela está enraizando, um pouco mais estacionada no seu vegetativo. Mas as plantas em geral estão assim, olha. Todo mundo crescendo, se desenvolvendo, numa maneira 90% verde. Janeiro é isso no meu orquidário e tenho certeza que no orquidário de muita gente Brasil afora é assim. Eu mostrei a vocês essa encíclia aqui, muito bela, que já está florida há bastante tempo aqui no meu orquidário. Ela é o resultado de um cruzamento entre a Megalantha e a Alboxantina. Janeiro é o mês de floração da Megalantha, uma espécie de encíclia muito bonita. Tanto é que ela está florida e muito perfumada agora na minha coleção. E para quem se pergunta como estão as encíclias agora em janeiro, elas estão assim, olha, florescendo e brotando, muitas delas. Aqui nós temos a encíclia Randi, nesse arranjo maravilhoso aqui com 4 delas, olha.
E todas elas estão assim, olha, com muitas brotações firmes crescendo. Janeiro é o mês em que elas estão com brotações grandes, se desenvolvendo para florescer no auge da sua floração com muita alegria e vigor para todos nós assistirmos. E agora vamos ver um pouco de todas essas florações aqui? Assista porque tá lindo, gente! Então esse é o meu orquidário no mês de janeiro. Nós estamos no ano de 2020 e por todo esse ano, mês a mês, eu vou mostrar para vocês como está o desenvolvimento de todas essas plantas e floração também. Então agora eu peço a vocês que todos vocês compartilhem esse vídeo para todos os amigos de vocês verem como que é fácil e muito divertido cultivar orquídeas. Deixa aqui o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva aqui no canal também se você assistiu esse vídeo e ainda não era inscrito aqui. Eu trago aqui diariamente muito conteúdo para ajudar vocês no cultivo de orquídeas e eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo também. Nós vamos se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem todos bem.